Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Vamos conhecer uma segunda parte de estrutura e formação de palavras, tá certo? Inicialmente, verificamos apenas a estrutura e nessa estrutura foi possível você conhecer e verificar em algumas palavras que foram propostas nos exercícios a questão aí da estrutura. No caso, a estrutura de uma palavra, ela pode conter aí o radical, a parte essencial aí da palavra, ela é básica, certo? A partir dela é que podemos aí fazer algumas derivações, tudo bem? Principalmente com a presença de afixos, ok? Mas continuando aí, na estrutura vimos radical, vogal temática, tá certo? Desinência. A desinência, vimos aí a desinência nominal, a desinência número, a desinência de número, a desinência verbal, e na desinência verbal foi possível aí verificar a desinência número temporal, ok? Então, como vocês puderam observar, na desinência de um verbo é possível identificar o modo e também o tempo em que este verbo está flexionado. Isso graças a quem? A estrutura. Obviamente que você vai precisar revisar o que nós vimos aí nos capítulos anteriores, tudo bem? Mas hoje veremos apenas aí a formação de palavra através da derivação prefixal, ok? Então vamos lá. Formação de palavras por derivação prefixal. Como nós já vimos, derivação ela pode ocorrer com a presença de afixo. E quando estamos falando de afixo, vale lembrar que estamos falando aí de duas possíveis derivações. E essas derivações podem ocorrer aí por prefixação, quando eu tenho um elemento mórfico acrescentado aí antes do radical, ou sufixação, quando esse elemento é acrescentado o radical, tudo bem? Mas hoje teremos aí como alvo apenas derivação prefixal, ok? Então vamos lá. Derivação é o processo de formação de palavras pela qual se obtém uma nova palavra, ou seja, você tem uma palavra primitiva. A partir dessa palavra primitiva, se você acrescenta um prefixo, você acaba fazendo com que essa palavra seja faz com que essa palavra derive e assim dando origem a uma nova palavra, ok? Como eu falei anteriormente, o acréscimo pode ocorrer aí com a presença de afixo. Você pode até passar um marca-texto aí no seu material nessa questão. Afixo, estou falando sobre o quê? Justamente sobre o prefixo e sufixo de uma palavra, ok? Ou seja, é acrescido aí termos antes ou depois do radical a uma palavra, tudo bem? Então vamos lá. Derivação prefixal é o processo de formação de palavras em que uma nova palavra é formada pelo acréscimo de um prefixo a uma palavra primitiva, ok? Então, você pode fazer algumas derivações e essa derivação, se ela ocorrer, repito novamente, se ela ocorre com o acréscimo de um elemento antes do radical, você está fazendo com que esta palavra passe aí pelo processo de derivação prefixal, ok? Vamos aí aos exemplos. Olha aí, eu tenho a palavra primitiva, cortar. E a esta palavra eu acrescento re, certo? Prefixo re. Então, eu acabo aí dando origem a uma nova palavra, no caso, recortar, ok? Vamos à próxima. Temos aí qualificar. Se eu acrescento aí o des, estou aí criando uma nova palavra, quase aí, no caso, desqualificar. Assim vai ocorrer também com a palavra feliz, com o acréscimo do prefixo in, temos infeliz. E com a palavra por, certo? Temos aí um verbo mais um prefixo, diz. Nesse caso aí, criamos uma nova palavra, no caso, a derivação seria aí dispor, certo? Agora, como você pode verificar no seu material, e pode ir até acompanhando, que temos aí uma grande quantidade de prefixos que podem aí ser acrescentados a estas palavras.
com isso fazendo com que elas passem aí por um processo de derivação prefixal, ok? Então temos bem e bem, certo? Então o significado desse prefixo, bem, muito bom, ok? Exemplo disso. Podem observar que cada exemplo que você está verificando aí no seu material e também está presente na sua tela, que você quiser passar o marca-texto, vai observar estas derivações, ok? Então é possível informar bem amado, bem dizer, bem feitor. E temos aí os prefixos com e có, certo? Qual seria o significado disso? Companhia, concomitância, tá certo? Então vamos lá, compadre, companheiro, cooperação. Então concomitância, se eu utilizo aí cooperação, então quer dizer que eu estou cooperando, fazendo com que algo tenha fluxo. Vamos à próxima, de e des. Então poderá significar, certo? Durante essa derivação prefixal poderá significar aí separação, negação ou oposição. Então vai depender muito da palavra que você vai acrescentar aí esses prefixos. Decair, depenar, destronar e desfazer. Temos mais ainda, o prefixo diz, no caso vai indicar aí negação, contrário. Então, gente, é muito importante que você esteja atento aí a essas derivações. Caso venha se deparar com alguma destas palavras, então com o conhecimento que você está adquirindo, certo? Com a compreensão que você está, com a compreensão que você está tendo sobre este assunto, então provavelmente as palavras que você se deparar no futuro, você vai saber aí o significado de cada uma delas, certo? Principalmente sendo que elas ganharam um prefixo. Então vamos aí a palavra diz, negação contrária, então temos discordar e difícil, ok? Temos aí os prefixos ex, ex e e. Então, o que significa? Para fora, mudança. Então temos esvaziar, expatriar, expectorante, ok? Então expectorante aí, como vocês já bem conhecem, principalmente no período mais chuvoso em que as crises aí respiratórias acabam surgindo, ok? Então temos mais prefixos em, in e e. Então pode significar para dentro, passagem para outro estado. Então temos aí empapar, embeber, enterrar, enevoar e ingestão, ok? Enevoar. Então, como vocês podem observar aí, aquela questão aí do nevoeiro, ok? De repente enevoou a cidade, ok? Então, de repente a cidade enevoou, ok? Lembrando que não existe nenhum autor para esta ação, ok? Por se tratar de um verbo impessoal. Então vamos lá. In, e, contrário, negação, imperdoável, impaciente, incansável e ilegal. Outro prefixo, intra ou intro, quer dizer interior, intramuscular. Provavelmente você sabe muito bem o que é isso, principalmente quando temos as campanhas aí de vacinação, ok? Introvertido, introdução, inter e entre, no meio, ou seja, temos aí como exemplo internacional, intercâmbio, interposto, entre meio. E P, o prefixo P, o que ele vai significar, qual a significação que ele poderá trazer a esta palavra? Então, através de, conclusão, duração, ok? Então vamos lá, perfurar, perfazer, percorrer, perdurar. Temos mais prefixos, então temos trans, traz, tres, tra e tre, ok? Além, através de transformar, transportar, traspassar, transpassar, trespassar, traduzir, trepidar. E ultra, então com o acréscimo aí do prefixo ultra, poderá trazer esse significado a esta palavra. Além de excesso, então vamos lá, ultrapassagem, ultramar, ultrassensível, ok? Caso aí ultrassensível, principalmente quando a gente quer dizer que alguém é exagerado em alguma coisa, você está cometendo aí um excesso.
Então, turma, foi isso, tudo bem? Eu espero que vocês tenham compreendido bem aí. Como podem observar, a derivação prefixal é um assunto muito tranquilo, principalmente se você fez o que eu pedi inicialmente. Revise aí essa questão de radical, vogal temática, desinência e afixo, tudo bem? Então, turma, tchau, até a próxima aula.